Pai do Senhor, amém. Quero saudar a todos aqui que estão em casa também aí pela internet, né? Com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao assunto do trimestre aí, né? Com relação às sutilezas que Satanás tem encontrado para agir tanto em cima do povo de Deus como também, né, com relação ao mundo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é um assunto bastante complexo, né? Um assunto que muitas vezes traz confusão, né? O assunto sobre falar sobre a graça é um pouco complicado muitas vezes, porque é um assunto que ele é meio ofuscado, né? A gente ouve falar da graça, tem uma definição do que é a graça, mas quando a gente vai, muitas vezes, aplicar, a gente acaba não entendendo, né? Existe um estudo que foi feito, há mais ou menos uns 5 anos atrás, que a maioria dos evangélicos não sabe definir o que é graça na sua essência, né? E aí a gente acaba caindo em alguns achismos, algumas coisas que nos confundem nesse tema, né? E o assunto da graça expande para algumas ideias, algumas coisas que geram dúvida, e nós vamos, obviamente, usar uma lente aqui para falar da graça, né? Que nós estamos olhando a graça no sentido de, biblicamente falando, como ela mas nós vamos também trazer um pouco para os dias de hoje o que Satanás tem feito para banalizar, vamos dizer assim, esse assunto. É importante a gente entender que também essa desvirtualização, essa confusão sobre graça, não é de hoje, ela existe há muitos anos, né? O que a gente vai fazer não é fazer uma discussão aqui sobre calvinismo e arminianismo, nada disso. Nós vamos seguir o que está na palavra, né, obviamente colocando alguns pontos. Nós vamos usar como texto base para isso a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 4 a 10. É importante observarmos algumas palavras nestes versículos, aí eu vou até dar uma ênfase aqui junto com os irmãos, para a gente, a partir destes versículos, seguirmos para outros versículos. Peço a gentileza aí que, além da revista, deixe a Bíblia aí na mão, que nós vamos ter que abrir alguns versículos aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Eu gostaria que o versículo 8, todo mundo aqui lesse ele juntos. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela.
esse versículo 8, eu pedi até os irmãos para ler, porque tem alguns pontos aqui que a gente vai retomar eles. Né? Observa que quando a gente fala de graça, obviamente que a gente está falando, existe uma definição que às vezes a gente pergunta para as pessoas, né? O que é graça? E alguns respondem aquela famosa, é o favor imerecido de Deus. Ok, não está errado, é isso mesmo. É um favor e ele é imerecido. Mas quando a gente fala da graça, a gente está falando de um conjunto de ações, um conjunto de favores, mas que culminam num entendimento unificado de que a salvação, ela só vem por Jesus Cristo. Ponto. Ok? Só Jesus Cristo salva. Mas nós vemos que, no decorrer da história, e também nos dias de hoje, tem se tentado colocar alguns elementos salvíficos, ou seja, alguns elementos que não deixam como simplesmente com que esse favor ou a graça seja um único fator, mas outros fatores. E nós vamos falar alguns deles no decorrer dessa aula. Mas nós não podemos esquecer que a graça, como favor de Deus, ela nos aponta para a salvação em Jesus Cristo. Se nós pegarmos a definição geral da graça, nós temos alguns versículos que a gente poderia aplicar, vamos dizer assim, né? Mas eu vou ler um aqui, um de tantos, né? Que nós possamos expandir um pouco aqui o conhecimento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Não dá para a gente pegar todos os versículos que falam de graça, porque senão a gente vai ler aqui até de noite. Mas a gente vai pegar de alguns pontos e nós vamos destrinchar eles e a gente vai falar alguns versículos. 1 Coríntios 1, 21 diz assim: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar. Abre esse ponto, ó. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Observa uma coisa interessante aí. Pela graça, nós lemos aqui em Efésios, e é o versículo que eu falei, pela graça nós somos salvos, ok? Amém? O povo aí deu uma acordada aí, né? E nessa graça, obviamente, que Deus, eu pergunto a você, Deus quer salvar todos os homens, sim ou não? E aí, Deus quer salvar todos os homens? Ok, pelo versículo que lemos, agrada a Deus que todos sejam salvos, nós lemos aqui em Coríntios. Então, a salvação vai ser concedida a todos. Agora eu pergunto a você, e todos vão se salvar? Sim ou não? Não, né? Porque o mesmo texto que lemos agora diz que a salvação que agrada a Deus, aquele que crê. Então, o crer é um elemento que vai definir quem vai ser salvo ou não. E aí a gente pergunta assim, mas por quê? E aí nós vemos que existe algumas vertentes que usam, principalmente uma chamada universionalismo. Não, que todo mundo vai ser salvo. Não é assim. Nós vemos que o elemento do crer existe em vários outros versículos da Bíblia. Porque Deus, por amor ao homem, existem duas, a gente fala assim que é o dualismo do amor. Deus ama o homem, mas Deus ama
sua justiça. Ok? Então Deus, Ele fez um conjunto de favores, preparou um conjunto de ações para que o homem pudesse ter esse encontro, essa vida de salvação, essa oportunidade de crer, mas por amor à justiça, o homem precisa ter um crer. E aí que a gente entra em algumas coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de graça, né? Que graça, Deus nos concede uma oportunidade de escolha, de liberdade, mas graça não significa libertinagem. Ou seja, então eu estou na graça, eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai me salvar. Não, não. Muito pelo contrário. Por causa da graça, a nossa responsabilidade aumenta. Por causa da graça, o nosso parecer sobre o que Cristo fez por nós, a responsabilidade ela aumenta. Então, o texto que nós lemos aqui em Coríntios, ele é muito claro a nos dizer, né, que essa graça nasceu na soberania, na sabedoria, na vontade de Deus, porque por nós mesmos, ou seja, por você e eu, nós não temos mérito, elemento, condição nenhuma de nos salvar. Nada do que você faça que não seja crer em Jesus Cristo e confessar que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, te salva. Não, nada do entendimento que você possa mais alcançar, do melhor leitor da Bíblia que você possa ser, do melhor teólogo do mundo que você possa ser, de tantos títulos que você tenha, nada vai mudar o fato de que isto não isenta você de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e crer. Ok? Então a gente pode dizer, bem obviamente com isso, que Deus, na sua soberania, deu a graça, a condição para todos nós. Veja aqui no versículo que nós lemos, e eu vou reforçar ele em Efésios, porque a graça é só por meio da fé. E isso não vem de vós. Então, o texto está bem claro. E quando ele fala é dom de Deus, ele está falando dom no sentido aqui de presente, de benefício, né? De algo que você não esperava. Então é importante nós colocarmos essa lente para falar sobre graça, para nós não nos confundirmos com algumas outras doutrinas, que eu vou citar ela um pouquinho mais à frente aqui, que muitas vezes confundem essa graça, né? Então nós precisamos, olha, eu vou ficar muito feliz se você sair aqui dessa manhã. Eu entendo que muitos que estão aqui já sabem o que a gente está falando, mas é importante a gente pontuar. Se você sair com a ideia de que você não é merecedor, que você não tem recurso seu para ser beneficiário dessa graça, mas ela foi dada por amor de Deus à sua vida, e que você tem condição de receber, de aceitar, de crer, porque isso é algo que nasceu no coração de Deus, nós já estaremos com a aula feliz, né? Já estaremos aqui com o entendimento correto do que a gente precisa, amém? Bom, primeiro a gente vê o seguinte, então nós entendemos já que graça, né, como nós falamos, é um conjunto de ações que a gente pode resumir com a palavra favor, né? Ou seja, que foi uma ação da parte de Deus para que o homem, através de uma série de coisas que a gente vai falar, tivesse a oportunidade de conhecer Jesus Cristo e, através de Jesus Cristo, sendo o único meio e o único recurso de salvação. Então, tudo que existir. Eu lembro que uma vez eu vi um pastor falar uma frase que eu achei assim, me marcou muito, que diz o seguinte,
que se você encontrar qualquer elemento, seja uso, costume, prática, que diga que precisa ser feito para que você se salve, você está dizendo, então, que a graça de Deus não é suficiente para a sua salvação. É óbvio. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Então não tem outra coisa, não tem algo que se construa, que se faça, que vai conceder você salvação. Então a gente tem que olhar com essa unicidade, né? É importante essa definição, né? Outro ponto, veja que em Romanos 3, capítulo 10, versículo 11, o olhar de Paulo quando ele diz que, não, ele está citando outro texto, claro, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda e ninguém que tenha um encontro com Deus. Então essa era a condição do homem sem Jesus. O homem sem Jesus, você olhando para ele não tem recurso nenhum para ser salvo. O homem sem Jesus não tem mérito nenhum para ser salvo. Então, Jesus, ele nos mostra, obviamente, isso aqui eu acho que todos que estão aqui já sabem, né? Que Jesus Cristo é o único que salva, isso a gente já conhece o sacrifício, já tivemos aulas falando de detalhes sobre isso aqui, né? Mas é importante a gente não perder esse foco, né? Porque em 1 Timóteo, né, capítulo 2, diz assim, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, oreis em toda piedade e honestidade, porque isso é agradável ao Senhor, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, sim, o Senhor quer que nós nos salvemos, mas para isso nós temos que ter o conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade é Jesus Cristo. Então veja que tudo culmina, quando a gente fala de graça, em Jesus. Nós não podemos tirar o olho de Jesus. Nós não podemos tirar o olho quando a gente fala de graça. Não existe graça sem Jesus, ok? Então não existe nada. E olha só, por conta de existir graça através de Jesus, você e eu sabemos que para essa graça ser manifesta em nós, teve que ter um sacrifício. E foi um sacrifício que nós olhando para tudo que nós vemos no que está escrito com respeito ao sacrifício de Jesus, nós sabemos que foi um sacrifício que nem eu, nem você, nem ninguém tem condição de retribuir, tem condição de pagar, tem condição de dizer, olha, não, esse sacrifício de Jesus, vou fazer alguma coisa que eu vou ser merecedor dele. Não tem. Nada do que você e eu façamos nos faz pagar esta dívida. Ela é impagável. Amém? Bom, feito essa explanação inicial, né, que às vezes a gente fala assim, poxa, a gente precisa falar o óbvio, sim, às vezes a gente precisa reforçar algumas coisas para a gente não perder a linha do raciocínio, né? Então nós já vimos que nós precisamos da graça, nós precisamos dela para ser salvos através da fé, e a fé, obviamente, em Jesus Cristo. Bom, veja que, se nós olharmos, por que há necessidade da graça? Então a gente teria que andar um pouquinho, obviamente que o tempo aqui não dá para isso, mas a gente tinha que olhar desde o momento do pecado, lá em Gênesis. Então você vai lembrar que por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta do
daquilo que havia se perdido. Deus já tinha naquele momento manifestado que haveria uma forma, né, desse resgate. Obviamente que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente faz uma distinção muito clara quando a gente fala assim, é lei e graça. Mas entenda que a graça não nasceu simplesmente quando Jesus não... A graça já estava planejada desde a fundação do mundo. Todo esse processo já estava planejado. Então, tanto é que a lei, ela expele muitas vezes algumas ações da graça. O amor incondicional a Deus, o amor ao próximo. Então, tem várias coisas da lei que apontam para a graça. E ao contrário do que achamos, a gente não vai aqui nessa aula fazer o comparativo entre lei e graça, porque senão a gente vai ficar aqui também a manhã inteira, né? Mas a gente tem que analisar o seguinte, que a graça não é um afrouxamento da lei. Tem alguns que têm essa visão, muito pelo contrário. A graça é um aprimoramento da lei, porque a lei, ela estava escrita em pedra e ela tinha como testemunho pessoas. Agora a graça está escrita no nosso coração e o testemunho agora é com Deus, então você não tem como esconder, né? Então agora o pecado que na lei as pessoas tinham que ver para te condenar, agora o pecado na graça você não tem como esconder de Deus, então você tem que confessar. Você não pode esconder o pecado do Espírito Santo que habita em você. Então o nível se tornou para cima. A graça agora o nível é outro, né? Você vê que antes, na lei, o adultério, por exemplo, tinha que ter testemunha, né? Tinha uma série de coisas. Agora Jesus não, agora só você de pensar, você já está pecando. Só de você desejar o mal, na lei você não podia matar. Agora, só de pensar em matar, você já está errado. Então, várias coisas nos mostram que a graça agora é algo muito mais de responsabilidade do que a lei. E muitos não veem assim. Acha que pela graça, não, é pela graça. Posso errar, Deus vai me perdoar o tempo inteiro. Não, posso fazer qualquer coisa. Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça, irmão. E a Bíblia diz que no céu vai ter julgamento, vai ter juízo, né? Vai ter justiça. Nós não podemos tirar o olho. Deus não ama, não demonstra... O amor pelo homem não anula o amor de Deus pela justiça. Elas são juntos, elas andam juntos. Então, a necessidade que temos, essa visão da graça, ela não é algo que apareceu assim, agora que virou a nova aliança. Nós vemos algumas pessoas, muitas vezes, rebatendo, falando sobre a graça, como anulando o próprio sacrifício de Cristo. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa. Existe uma doutrina já tem séculos que existe, né? Que chama de expiação limitada. E nós vemos que nós não entendemos que a expiação de Jesus ela é ilimitada. Ou seja, Jesus deu a sua vida por todos os homens. Certo? E não por um grupo específico. E por conta de alguns acharem que ele deu a vida por um grupo específico, eu vou citar até os versículos aqui, então esse grupo já está totalmente salvo. Se você já está nesse grupo né, dos definidos, dos enquadrados ali, você pode fazer o que você quiser, que Deus vai dar sempre um jeito de colocar você no caminho. Isso não é verdade, irmão. Isso não é verdade. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas atitudes. Nós precisamos entender que o amor de Deus é grande. Jesus morreu por todos para nos dar a oportunidade de crer e de desfrutar desta graça. Sim, mas nós precisamos crer e permanecer nela. Nós precisamos continuar nos colocando, e detalhe, pedindo perdão pelos nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados.
Não é simplesmente a pequei e automaticamente o sacrifício anula. Não é assim. A Bíblia diz que nós temos que confessar, colocar o joelho no chão, pedir perdão, né? E senão, que responsabilidade é essa sobre a sua salvação, irmão? Não é assim, né? Então é importante a gente olhar isso, que a graça é obviamente que a gente sabe. Se você contar a história, quem já viu a disciplina de história da igreja, por exemplo, você vai ver que isso foi no decorrer da história, principalmente logo, não foi muito longe não. Você vê que depois do período dos apóstolos, da igreja primitiva, você vai ver que com o tempo o cristianismo foi crescendo, você sabe disso. O Império Romano e tudo que veio depois tentava destruir, e quanto mais destruía os cristãos, mais aumentava o número. Você já ouviu isso várias vezes. Mas chegou um momento da história que as nações começaram a ver assim, está difícil matar esse povo, está difícil tirar esse povo. Então o que foi feito? Foi, de certa forma, se estatizando a igreja, e a igreja se aproximou dos reis, e aquilo que era dízimo e oferta se tornou tributo. Então você vai ver no decorrer da história que a graça ela foi sendo substituída por alguns outros elementos. Se você vai lembrar das indulgências, na história, que você vai lembrar de rituais que deveriam ser feitos para que você trocasse isso pela sua salvação. Então, algumas coisas foram acontecendo na história para que se trocasse o valor da graça, substituísse o valor da graça. Não, agora a graça, que era algo que imensurável, agora não, existe um valor para ela. Qualquer valor que você dê para a graça, você torna ela barata. Qualquer valor que você atribua para algo que você precisa para salvar, você torna ela barata. Porque a graça é algo, como eu falei, impagável e imensurável. Mas se você coloca elementos, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, que se eu fizer isso eu vou ser salvo, você colocou valor aonde você não teria condição de colocar valor. Então entenda que quando entramos no período da reforma, por exemplo, um dos resgates importantes, e você vai lembrar que nós tivemos aqui o ensino falando sobre a visão da reforma, lembra das 5 solas, de Lutero, lá que ele fala, é importante a gente olhar para isso, que isso, de certa forma, mudou a visão sobre a graça também. Você vê que, lembra que na graça, sola fide, sola Cristo, sola gratia, sola scriptura e sola Dio a glória. E ele fala, sola gratia, somente a graça é suficiente, somente as ações de Deus, esse favor de Deus imerecido, é suficiente para que te conduza ao céu, querido. Então não tem outra coisa, não tem outras. E veja que isso parecia óbvio para mim e para você. Quando a gente lê isso parece óbvio, mas naquela época não era óbvio. Tanto que a perseguição que você lê com relação a Lutero e todo aquele grupo que se criou depois, que foi se intitulado protestantes. Eu lembro quando eu era garoto, não sei se o pastor Eduardo lembra assim, mas eu lembro quando eu era garoto, nós não éramos chamados de evangélicos, isso é um termo até mais recente, nós éramos chamados ou de crentes, ou alguns chamavam de protestantes, usavam esse termo. Eu nunca protestei para nada, irmão. Então assim, por quê? Porque era contra a onda que se existia. E isso foi trazendo, foi levando. O problema é que agora, aquilo que nós éramos, de certa forma, com chacota, com perseguição, eu vou dizer para você, irmão, minha opinião, você me perdoe se alguém é contra o que eu vou dizer. Não está escrito isso que eu vou falar, não, essa é opinião minha. Eu acho que era muito melhor a gente ser chamado de crente
e chacoteado, e as pessoas muitas vezes nos descartarem de alguma coisa por amor de Cristo, do que a gente ser enquadrado no meio de todo mundo como qualquer um. E agora, tanto faz se pecar, se não pecar, se tem adultério, se não tem adultério, coloca todo mundo no mesmo bolo, né? E todo mundo virou evangélico. Às vezes a gente fica pensando, será que não era melhor aquela época, não? Que pelo menos alguém me perseguia, eu me sentia honrado por ser perseguido por amor de Cristo, né? Então, às vezes, a gente precisa rever até algumas coisas. E o assunto do trimestre fala justamente sobre isso, de como Satanás vem colocando coisas para que se tornem comuns, normais. Aquilo que era pecado agora já não é mais. Ou pelo menos não é considerado para alguns, né? E aí nós olhamos para essa definição de graça e como isso chegou-se a um ponto de que, óbvio, as igrejas melhoraram a informação, é verdade, isso é verdade. Você tem que dar o braço a torcer, né? Hoje a gente tem mais informação, hoje as pessoas têm mais base de leitura, né? Mas, por outro lado, essa mesma base de leitura, ela é induzida a levar as pessoas para... eu conheço o que está escrito, mas esse que está escrito já não é tão assim mais. Aí começa a contestar até a própria Bíblia, como a gente vem falado aí, né? Então, veja que a graça, ela veio durante o tempo, né? Veja que, olha só, 1 Coríntios 7, 22. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto, e da mesma maneira, quem é chamado sendo livre é servo de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. Então, olha bem, nós estamos aqui hoje, nós somos livres. Sim, nós somos livres. Mas nós somos livres porque o Senhor nos fez livres. Não é porque eu quis ser livre. Muito pelo contrário, talvez se a gente fosse deixar pela sua escolha, pela minha escolha, talvez nós não estaríamos aqui. Talvez estaríamos fazendo outra coisa. Mas porque o Senhor teve misericórdia e nos fez entrar no caminho dele, nos deixou abrigar o Espírito Santo que habita em nós, ele nos confronta, ele nos direciona, ele nos faz olhar para a palavra com um olhar de confronto, ele nos faz reconhecer que somos pecadores, que somos necessitados, que precisamos dele, e que a graça é justamente isso, é reconhecer que sem o Senhor nós estaríamos todos errados, faríamos coisas erradas, continuaríamos errados. Mas não, que agora a graça quer dizer que você pode fazer o que você quer, que Deus te liberta de qualquer forma. E não é isso. E não é isso. Veja que quando Lutero, lá na época da Reforma, ele foi perseguido, e ele não foi perseguido só pelas autoridades, ele foi perseguido pela própria igreja a qual ele tinha formação. Ou seja, Lutero não era qualquer um. Lutero tinha mestre, ele era professor, era alguém que ele sabia, que tinha o conhecimento. Só que o conhecimento chegou tanto na vida dele que ele começou a se confrontar e chegou onde chegou. Não tem como você falar de graça e olhar para as Escrituras e viver o que está se pregando aí fora, porque é confrontante. A Bíblia fala que nós não podemos ser servos de homens, mas é o que acontece. As pessoas estão correndo atrás de pessoas, estão vinculando a sua salvação a pessoas. Às vezes a gente ouve, e isso é verdade, irmão, quando a gente fala um exemplo, vai ter um evento evangélico, aí a gente fala assim, vai vir pregar fulano. Quando fala fulano, já até mexe com algumas pessoas, né? Não, fulano é homem de Deus. Fulano
E aí o fulano carrega multidões. E aí chegar ao ponto, eu não quero desmerecer nenhum pregador, quem sou eu? Mas uma coisa que às vezes a gente vê, que o fulano está mais pregando tanta coisa, menos falando que Jesus salva. Menos falando que a graça é suficiente. Ele está pregando para você ser feliz, tá autoajuda, e as pessoas estão indo atrás disso e achando que isso é graça. Pois não, pastor? Bom dia, paz do Senhor, queridos. Eu queria só fazer uma observação aqui, que eu acho pertinente. Graça é favor imerecido, sim ou não? Sim. E a graça, ela é exercida por causa do homem. Primeiro, porque isso está na essência de Deus. Eu quero só fazer uma pergunta. Quando Deus olhou para o homem e viu que ele estava só, não era bom que ele estivesse só, ele dá ao homem uma mulher. Só que não havia pecado ainda no mundo. Se a graça é favor imerecido, porque é imerecido porque o homem pecou. E ele caiu da graça de Deus. Quando Deus dá ao homem uma mulher, era graça? Se ele não tinha pecado? Só quero que vocês pensem, não precisa responder. Porque tem coisas que a gente fala e você tem que pensar. Eu sempre falo que o crente tem que pensar. Ele não tem que sair engolindo tudo. Apesar que tudo que foi falado até agora foi bíblico e foi edificante pelo Júlio. Mas o homem, a graça é favor imerecido. Porque o homem não merece, porque ele caiu no pecado. Mas ele ainda não pecou, e Deus, olhando para ele, viu que ele estava só e deu-lhe uma disjuntora, uma companheira. É graça. É um favor de Deus. Ok? Tudo bem. Eu só queria que vocês pensassem nisso. A graça, ela está presente em todas as 7 dispensações. Todas. Quando Deus dá ao homem uma mulher, é graça, no meu ponto de vista, mesmo o homem não tendo pecado, tá bom? E quando o homem está se escondendo de Deus porque pecou, Deus vai matar um animal, vai fazer vestes para o homem, e já na verdade era mostrando que um inocente iria morrer por um pecador, que era Jesus, e ali já é uma tipologia do sacrifício de Jesus, que seria feito pelo resgate do homem. Ok? Quando Deus fala com Noé para ele construir a arca, porque viria um juízo, e Noé, durante todos os anos que ele construiu a arca, ele pregou sobre o juízo de Deus, a justiça de Deus. Todos que ouviram Noé durante esse período e creram na mensagem de Noé, foram mortos ou morreram, mas foram alcançados pela graça de Deus. Guardem isso. E Deus guarda uma família, que é a de Noé, ali foi a graça de Deus também. Porque a arca significa Jesus, é uma tipologia de Jesus. É a salvação em meio ao caos, ao pecado. Ok? Todas as vezes que Deus levantou um profeta em Israel para o povo se arrepender, se voltar para ele, era a graça de Deus através dos profetas. Então você tem que entender que a graça estava em todas as dispensações. Apesar que a lei, ela era muito exigente, e era mesmo, e tinha que ser, porque era o que Deus estabeleceu, a graça estava ali na lei. A lei de Deus mostrava a graça. Ok? Muito bem. Baseado nisso, um amigo meu falou assim: pastor, eu comecei a orar a Deus, falar: Deus, se a salvação só vem por intermédio de Jesus, e os que morreram antes? E os índios que morrem sem ouvir falar de Jesus? Aí ele começou a orar, e Deus respondeu assim para ele: eu colho aonde não foi plantado.
Significa, a graça de Deus é tão grande que Deus consegue ver um índio que tem um coração puro lá na Amazônia, onde nem foi descoberto ainda, e ao morrer ele ser levado à presença de Deus, porque se o evangelho não chegou a ele, Deus não é injusto para julgá-lo na eternidade para o inferno. Então Deus o alcança ali. Ok? Agora, uma coisa muito importante é que há um movimento no meio evangélico, se é que eu posso falar evangélico, por exemplo, a graça insuficiente para os adventistas. Os adventistas, eles não se satisfazem com a graça de Deus no que nós cremos. Você tem que guardar preceitos religiosos que já existiam na época que Jesus, por exemplo, guardar o sábado. Eles só acreditam que será salvo uma pessoa se ela crê em Jesus, e se crê em Jesus já é suficiente, mas que guarde o sábado, que não coma carne de porco. Para vocês terem uma ideia, é tão terrível essa seita, é uma seita, tá? É uma seita, que eles acreditam que Satanás é coautor da nossa salvação, ou coparticipante. Porque eles pegam aquela passagem do bode expiatório, o bode emissário. Jesus é o bode expiatório e Satanás, Lúcifer, é o bode emissário, é o que leva os pecados para o deserto. Isso é uma doutrina adventista. É claro, se você for no culto, você nunca vai ouvir, só quando você se aprofundar. Ok? Outra coisa, a graça, maravilha, graça, quem aceitar Jesus e quem cumprir o sábado, não comer carne de porco, fazer isso, aquilo, vai ser salvo, tá bom. Mas eles acreditam na aniquilação dos ímpios, o que na verdade é uma aberração, porque eles acreditam que quem é salvo vai ser salvo, por guardar todos esses preceitos, mas o ímpio, ou a pessoa que morrer sem Cristo, ela vai deixar de existir, não vai ter nem espírito, nem alma e corpo. Isso é uma aniquilação dos ímpios. Quer dizer, então você pode viver a vida, praticar todo tipo de pecado, porque quando acabar tudo, você simplesmente vai deixar de existir. E a Bíblia fala de inferno, sim ou não? Ok? Outra coisa, os testemunhos de Jeová. Para que um testemunho de Jeová, porque os que vão morar no céu, são 144 mil, já fechou a conta. Não tem mais ninguém que vai para o céu, que vão habitar a terra, a nova terra. Na visão do testemunho de Jeová, pare e pense na seriedade desse escândalo. Só vai poder morar na terra os testemunhos de Jeová, ok, mas os que por um ano trabalharem, oferecendo, vendendo a revista Sentinela e Despertai. É por isso que você vê um galerão aí de mulher na rua, de homem na rua, com um mostruário de revista oferecendo. Por quê? Se eles não venderem, oferecerem, evangelizarem com a revista e nos lares, durante um ano eles não são salvos. Olha como eles subjugam a salvação em um comércio. Vamos avançar. Mórmon. O mórmon, se você é mórmon, quando o casal mórmon se casa, eles fazem uma poupança. Porque quando a mulher engravidar, eles continuam colocando dinheiro na poupança. E quando esse garoto completar 18 anos, ele vai ser um elder. Ele vai viajar o mundo para um lugar e vai trabalhar um ano de graça implantando a doutrina mórmon, senão ele não é salvo. Eu estou falando isso aqui, alguns já conheciam isso, mas muita gente que não conhecia. Para você ver como eles estão atrelando a salvação, ok, a práticas que não, na verdade, te levam à salvação, ou a vendas, a comércio, a propagação de uma doutrina. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Por quê? Porque isso é algo crescente. Então, quando o testemunho de Jeová bate na tua porta, ele está batendo, porque se ele não fizer isso, ele não vai ser salvo. Tá? O mórmon é a mesma coisa. Agora, dentro do que você falou sobre reforma, hoje você vai ouvir muito essa palavra reformados. Tem igreja reformada aqui em Vila Velha já. Eles estão querendo voltar à visão da reforma, e aí você vai ouvir também uma frase chamada doutrina dos puritanos.
Doutrina dos puritanos, guarde essa palavra aí para você não esquecer, que são ensinamentos bem lá da reforma, antes, aquela coisa toda, que eles estão querendo estabelecer nas igrejas hoje. Igrejas reformadas. E existem vários pregadores reformados e puritanos que a gente ouve no YouTube. E você fala, uau! Mas quando você só vê a carne, você não vê o espinho. Você consegue ver a carne é boa. O discurso é bacana. Mas nas entrelinhas, tá? O ensinamento reformado se torna extremamente fora daquilo que é bíblico. Batizar pelos mortos. Você escolhe um familiar. Isso. Você escolhe um familiar que morreu e você batiza pelo morto, tá bom? Só isso, pode continuar, desculpa. Veja que quantos elementos, né, a gente vê de coisas que querem, às vezes, né, substituir, suplementar. Eu vou pegar o gancho que o pastor rolou a bola, né, veja que quando Lutero escreve as teses, às vezes a gente tem a visão assim, que Lutero chegou agora e ele voltou todo aquele conceito da igreja primitiva. Isso não é verdade. Lutero, obviamente, foi usado por Deus? Foi. Encontrou algumas coisas erradas? Encontrou, falou? Foi. Mas não quer dizer que tudo que ele disse, ele deixou de crer em algumas coisas, não. Tanto é que Lutero, na história, não queria acabar com a igreja católica. Ele não era isso. Ele queria ajustar, reformar. Ele não conseguiu, obviamente. Né? Lutero, inclusive, é persona não grata no meio dos católicos. E a gente olha para as doutrinas e tem muitos erros ainda. Não quer dizer que Lutero... E aí o que acontece? As igrejas contemplam, e é obviamente que o Espírito Santo foi aperfeiçoando, foi visitando, foi mudando pensamentos, foi reajustando, claro. Mas muita coisa lá do início da reforma tinha ainda aquela visão errada, ainda muita coisa da visão do catolicismo, algumas coisas que não tinham sido. E aí agora as pessoas querem voltar. Eu lembro de Paulo quando ele fala sobre os nicolaítas. Eles estão querendo voltar aos velhos hábitos, aos velhos sacrifícios. Isso não dá. O Espírito Santo, irmão, na nossa vida, ele nos renova. E quando fala renovar, não estou falando de doutrina renovada. Eu estou falando de entendimento bíblico. O Espírito Santo sempre nos vai conduzir para a Bíblia. O Espírito Santo nunca vai nos visitar para falar algo contrário ao que está na Bíblia. Você nunca vai falar assim, o Espírito Santo me visitou e falou isso, isso e isso, e está anulando o que está na Bíblia. O Espírito Santo não faz isso. Pode ser o Espírito que for, mas o Espírito Santo não é. Porque o Espírito Santo sempre vai te conduzir à Bíblia. E às vezes a gente percebe que às vezes as pessoas falam de reformados, e eu acho que aquilo lá no passado foi o show do puritanismo, as coisas nem foram, não foi. Não foram, ainda tinha muitos erros, mas era o início de uma jornada. Só que agora o pessoal está querendo voltar o pé para trás. É isso que o pastor até comentou, eu fiz questão de lembrar. Veja que em 2 Coríntios 5,14, um texto até conhecido da gente, diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais em si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então olha só, a graça que nos conduz a Jesus, nos faz ver que agora que estamos nele, nós temos que viver com ele e para ele. Então você não pode ter graça, aceitei Jesus e eu vou viver na minha conduta, na minha ideia, no meu sentimento. Isso não é graça. A graça é um favor de Deus que nos conduz a Cristo e temos que viver em Cristo. Porque Cristo morreu por nós para que nós morrêssemos pelo mundo. E Ele ressuscitou para que nós alcançássemos vida eterna. Então não adianta você falar assim,
eu tenho a graça, mas eu não sigo o modelo, eu não sigo os preceitos de Cristo. Eu tenho graça, mas você tem que odiar aqueles que não fazem parte da sua doutrina. Isso não é graça, porque Cristo diz que nós deveríamos amar nossos inimigos. Então a graça nunca vai nos conduzir às vontades, preceitos que são contrários a que Cristo nos ensinou. E é isso que às vezes a gente percebe, que as pessoas misturam, separam a graça de Cristo. Não dá, não tem como. Não tem como você dizer que a salvação exige elementos que não são a vida em Cristo, que não são viver em Cristo, que não são seguir o modelo de Cristo, que nos fazem ver que Cristo agora passou a ser Senhor da sua vida e condutor da sua vida, não você mesmo mais, porque antes você já se conduzia, E esses elementos que inclusive o pastor citou, muitos deles, você vê que são voltados para benefício da instituição, não, você tem que fazer isso porque a instituição determina, você tem que fazer aquilo porque a instituição determina, mas e o Espírito Santo determinando? Nós não podemos tirar o olho da vontade de Cristo, da vontade do Espírito Santo. Veja que tem um texto que é usado para quem crê na expiação limitada, que é Mateus 1:21, e ele dará à luz a um filho, te chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo. Então ele pega, então Jesus vai salvar só o povo que é dele. E quem lê esse texto acha então, quer dizer que agora Jesus tem um grupo, escolheu lá. Não é isso, o texto está falando que com relação aos judeus. Ele vai para salvar, ele veio para dar uma oportunidade de salvação ao povo judeu, mas não só para eles, Ele só separou, ele veio, vai dar ao mundo, ponto. E ele vai trazer salvação também para os seus. Não é só para os seus. Mas pegam esse texto e já falam assim, não, então existe agora um grupo que se você seguir esse grupo, você está no grupo que já é pré-eleito, pré-determinado. Esse grupo aqui pode falhar, errar, pecar, sair, que tem salvação garantida para eles. Isso não é verdade, porque a salvação ela tem o elemento do crer. Então a gente não pode esquecer isso. Tem salvação? Tem, mas tem que crer. Se você não crê, não tem salvação. Pode ser igual, a gente fala assim, mas a salvação não vem de vós. Não vem. Nós não temos elementos para nos salvar. Mas se Cristo te oferece a salvação, você tem que pelo menos crer que Ele está te dando a salvação. Como que você vai receber a salvação e não crer nela? Não tem sentido. Então você não está recebendo. Então, isso é importante a gente não tirar esse olho da graça versus salvação. Se a gente pegar salvação, a gente vai discutir só teologia, deve ter muita coisa. Está com um microfone aí? Tadinho, está com sono. Por outro lado, nós temos um movimento que cresce muito, inclusive tem grandes igrejas no Rio de Janeiro, dentro dessa visão, é que eles acreditam na graça de uma forma tão ampla, que eles falam que você não deve jejuar, que você não precisa orar, a não ser se você quiser... A graça é irresistível, adorar a Deus, e você não precisa buscar, você não precisa fazer nada, porque a graça de Deus já te alcançou, e você já é detentor dessa bênção. E tudo que tiver que acontecer, vai acontecer. Ok? Então, é uma situação que eles falam assim, não, a graça já te alcançou, a graça já me alcançou. Então, você não precisa ficar orando, pedindo, porque o Senhor já sabe o que você precisa. O Senhor já conhece. Eles acham uma aberração jejuar, subir ao monte, nunca, isso aí é uma afronta para Deus. Ok? Mas a Bíblia fala sobre tudo isso. Então, nós temos de um lado um povo que está querendo voltar lá aos primórdios, ao puritanismo, aquelas questões da reforma. Para você ter uma ideia, uma igreja presbiteriana reformada de Linhares, eles tiraram todos os instrumentos, só tem o piano, ok?
porque eles acham que isso é modernidade, é modismo. As crianças não têm escola bíblica dominical, elas têm que ficar sentadas com os pais durante todo o culto. Não há um culto numa linguagem para a criança, porque eles acreditam que isso é o certo e ponto final. Eles não aceitam os filhos estudarem em escolas seculares. Tem que ser confessional, né? Eles criaram uma escola na igreja, o que por um lado até é bom, que a criança recebe um ensinamento, né, bacana, mas por outro lado é tipo assim, eu não quero que o meu filho se misture. Agora eu pergunto para você, aonde a luz vai brilhar? No meio das trevas. Então, se por um lado existe um povo radicalizando, um povo da reforma, um povo do puritanismo, existe uma igreja aqui na linha puritana em Campo Grande, aqui pertinho da gente. E eles têm um programa de leitura bíblica semanal, e se você não leu naquele período, e vai ter Santa Ceia domingo, você não pode participar da ceia. Não pode participar da ceia. Ok? E você tem que ir diante da igreja e pedir perdão e falar o teu pecado. Se você adulterou, você tem que ir diante da igreja e falar assim, irmãos, eu adulterei. Eu fiz isso, e diante da igreja. Ok? Hoje tem gente aqui que se a gente só falar o nome dela no dia da disciplina, ela, porque falou meu nome, tem que ir na frente da igreja. Então, se por um lado existe um povo dentro dessa linha puritana, reformada, radical, do outro lado existe outro extremo, que é você não precisa fazer nada porque a graça já te alcançou e você é um abençoado em todos os aspectos. Nós estamos no centro, no equilíbrio. Ok? Só para sinalizar aí para algumas pessoas, até que estão chegando para a nossa igreja, saber como nós caminhamos. Veja que esse assunto da graça, né, ele acaba culminando em algumas outras. Veja que esse exemplo que o pastor deu da graça, que alcança a todos, que a gente chama aí de graça irresistível, ou seja, todos já foram alcançados pela graça. Né? Você não precisa fazer nada. Mas olha, o próprio apóstolo Paulo, ele fala isso. Veja lá em 2 Coríntios 6:1, e nós, cooperando também com ele, exortamos para que não recebam a graça em vão. Olha o que Paulo está dizendo, que você pode receber a graça. Ou você recebe e segue, e aceita e vai, ou você recebeu em vão. Ou seja, você ouviu, entendeu, mas você não quer seguir. Você não quer ter os preceitos, entendeu? Então, o Paulo está dizendo o seguinte, nós podemos receber a graça. É uma opção sua. Você fala, eu não quero, eu entendi o que é graça, entendi, mas eu não quero, é um direito seu, ué. As consequências disso é aqui depois. Mas o Espírito Santo, ele nunca vem para nos impor, ele vem para nos convencer. Convencer não é imposição, né? Então, se você disser que todo mundo é beneficiário da graça, significa que o Espírito Santo já está em todo mundo, independente da escolha da pessoa. Não, isso não é verdade. Né? O Espírito Santo ele vem para convencer, não para te obrigar. Né? Veja, isso está, como eu comentei, 2 Coríntios 6:1, né? Falando de Paulo aí. Separei alguns versículos para isso, porque eu sabia que algumas coisas a gente ia citar mesmo. Aproveitando que o pastor está só rolando as bolas para a gente jogar hoje, veja que existe às vezes uma visão de renovado e reformado. Né? Então você vê igreja tal renovada. Aí você pensa assim, o que é renovada? Pegou as doutrinas antigas e colocou as doutrinas mais modernas, olhando para um evangelho mais contemporâneo. Ou a gente pode até dizer que foram renovadas pelo Espírito Santo em algumas, por que não? Aí agora você vê o que é reformada. Então a reformada é aquela que um dia foi renovada e agora voltou para trás? O que é reformar? Porque quando você fala assim, eu fiz uma reforma, reforma é aquilo que você estava quebrado antes, você foi lá e reestruturou, né? Mas será que o termo reforma é justamente o que eles estão querendo dizer que é? Ou às vezes é só um slogan para voltar às ideias, né? E falar assim, eles são reformados, né? Será que é isso? Será que realmente não é uma
vamos dizer assim, uma máscara, uma forma de mascarar a coisa, para colocar as doutrinas talvez de um jeito que agrade mais alguns grupos. Porque às vezes você pode ver que às vezes o grupo se reúne, fala, vamos fazer assim. Mas como a gente vai convencer o povo? Bota um nome, bota um slogan, e o povo segue o slogan e vai. Né? Então eu vejo hoje, por isso que eu até falei isso no começo, que a grande dificuldade de a gente ser colocado tudo no mesmo bolo. Né? Ou seja, acontece alguma coisa errada, aí, tá vendo, esses evangélicos. E aí, às vezes, a gente que está ali orando, pedindo ao Senhor misericórdia, né, é levado no mesmo bolo para aqueles que estão fazendo coisas totalmente fora. Né? Por isso que eu ainda fico mais feliz se um dia alguém me perseguir pelo evangelho. Aí eu sei que eu estou indo no caminho certo. Melhor do que tapinha nas costas, né? Porque tapinha nas costas é perigoso. Né? Veja aqui essa visão de deturpação, banalização da graça, ou a gente pode até melhorar o termo, desvalorização da graça, ou seja, colocar a graça nos patamares humanos, ou seja, colocar elementos da graça definidos por pessoas, definidos por ideias e não como a graça realmente é que nasceu no coração de Deus. Né? E aí você vai perceber que as tentativas que Satanás tem feito, principalmente no meio evangélico, para que essa graça, que é toda atribuída a Jesus, que é toda atribuída ao sacrifício de Cristo, e que passe a ser atribuída agora a outros elementos, né? Elementos humanos, e aí nós possamos olhar, isso vai nos levar, uma coisa ligando na outra. Você desvaloriza a graça, automaticamente você desvaloriza a ação do Espírito Santo. Se você desvaloriza a ação do Espírito Santo, você começa a desvalorizar a própria palavra. E aí você vai vendo coisas, deturpações da Bíblia, pessoas criando a sua própria versão da Bíblia. Tem uma pessoa que a gente já cita algumas vezes aqui, tá? Todo mundo vai lembrar do Caio Fábio, né? O pastor Eduardo vai lembrar que quando nós éramos mais jovens, o Caio Fábio era uma referência na juventude. Às vezes eu lia as coisas dos livrinhos dele, eu chorava, eu falei, meu Deus, estou tudo errado, não podia, não era assim? Aí agora não, ele criou a Bíblia dele, pegou alguns versículos dele, já saiu da linha, já pegou a graça e já criou outra coisa, outra ideia, substituindo os preceitos pelo próprio eu. Né? Por isso que eu sou muito cético quando a pessoa começa a ser um pregador e o nome dele começa a estar muito em voga. E aí aí você vê a mensagem. Como é que você julga a pessoa, às vezes? Pelo caminho que é a mensagem. Porque tem pregadores que começam só Jesus, 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 Jesus. Aí a pessoa começa a botar um pouquinho, daqui a pouco ele muda Jesus, Jesus e eu, Jesus e eu, Jesus e eu. Daqui a pouco só fica eu. Né? Então a gente não pode perder o olho da graça. Porque se a gente tirar o olho da palavra, tirar o olho da graça, a gente vai começar a acreditar. E Jesus disse que nos últimos dias, se possível, então se possível porque tem possibilidade, né? Enganaria até aqueles que foram eleitos, até aqueles que foram escolhidos, até aqueles que foram chamados. Então muitas pessoas que estão nos pés da cruz podem sim. Às vezes a gente fala para a pessoa, não, eu nunca vou ser enganado. E aí você conversa 15 minutos com a pessoa, você vê que coisa que ela crê já é herança de coisa errada, já é herança histórica. Né? Ainda existe no meio evangélico muito achismo, muitas coisas que eu aprendi assim, alguém me falou assim, e a pessoa não se preocupou em ler a palavra e pedir ao Senhor uma direção do que está escrito, se informar. E esse caminho que a graça está seguindo, muitas coisas disso são heranças. Igual o pastor falou da igreja adventista, eu tenho muitos amigos adventistas, mas o que às vezes a gente conversa é que no meio da conversa cita a Bíblia, mas conforme também disse Ellen White, quando fala assim para mim, eu falo, peraí, aí já perdeu a seriedade. Então eles citam Ellen White porque eles creem que ela é
como se fosse um cânon bíblico, ela é inspirada por Deus, né? Se fosse referência, querido, ainda até ia. Nós temos boas referências de pregadores, não tem? A gente cita Spurgeon aqui várias vezes, né? Mas eles colocam ela na linha, o que ela está dizendo e o que Paulo está dizendo é a mesma coisa. E não é, irmãos. O cânon bíblico, a gente sabe que já está ali, está fechado, está escrito isso. Nós não podemos pegar isso e colocar no mesmo nível, não é. E aí a pessoa fala coisas que, às vezes, são contra a palavra, coisas que alinham contra a própria graça. Né? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Aí você vê, mas isso entrou na Igreja Adventista tem centenas de anos, não foi? A Igreja Adventista foi criada ontem, não, irmão. A igreja já há muito tempo. Só que nós temos hoje doutrinas que nós dissemos que são novas, mas que já estão entranhadas em muitos lugares. Né? Nós estamos vivendo um momento do Evangelho que agora, em vez de ser, a gente ter, vamos dizer assim, ser ridicularizado, ser perseguido, não, agora virou moda ser evangélico. Às vezes tem alguns grupos que isso é legal, né? Estou fazendo parte. E esses são os que eu mais desconfio, irmão, porque quando você não é confrontado, quando você não olha para a Bíblia e você se enxerga e diz, estou errado, preciso de correção, preciso me corrigir, preciso me colocar no lugar certo. E se a mensagem não tem confronto, eu não consigo ver isso como evangelho. Eu não consigo ver como graça, porque a graça todo dia tem que te confrontar. A graça, já que é um favor que eu não mereço, significa que eu estou em constante desmerecimento. Se eu não olhar para a Bíblia e falar assim, não estou merecendo não, mas Deus está me dando essa oportunidade. Agora eu começo a falar, não, eu acho que agora eu estou merecendo. Eu acho que agora eu tenho 30 anos de evangelho, tenho cursos, sou um homem, tenho expressão, faço parte do presbitério. Então essas coisas, as pessoas começam a olhar e falam assim, isso aqui agora está me dando merecimento à graça, já não é mais. Então a gente precisa ficar de olho, e não é grandes coisas não, pequenas coisas, é igual o joio, né? Você bota o joio no meio do trigo, o cara põe a sementinha, cresceu um pouquinho, você olhou, você nem viu que era joio mais. E daqui a pouco está tomando conta. Então precisamos não tirar. Para a gente finalizar, observe o seguinte, nós vamos falar aqui no trimestre, não só da graça, mas algumas coisas, de certa forma, vão linkar com o que a gente está falando. Então nós vamos ter a banalização da Bíblia, que é a lição 7, esse é um ponto. Nós vamos ter a lição 9, que eu particularmente, não sei se vai ser eu, mas é uma lição que é o movimento dos desigrejados. A gente falou tanto disso que agora tem uma lição sobre isso, né? Eu acho que vai ser importante a gente entender isso, porque às vezes eu estou encontrando, e está crescendo, eu encontrei um colega meu que foi obreiro comigo na igreja no passado, não, agora eu não frequento mais igreja nenhuma. Você é mesmo? Mas e o que você está fazendo? Não, eu e Cristo, tá, mas você está fazendo o quê? Você continua orando? Aí você percebe que a pessoa não entende que a igreja não é para me salvar, a igreja é para me ajudar. Eu preciso dos irmãos, nós precisamos uns dos outros, então isso vai ser interessante. Nós vamos ver algumas lições que vão linkar muito o que a gente está falando hoje, que a banalização ela começa não só pela graça, mas a graça ela ramifica em outras coisas, e a gente vai ver essas outras lições, amém? O Senhor nos abençoe. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum ponto aí que queira comentar? Com relação ao que o pastor falou, das seitas, a gente sabe também que dentro das seitas tem muitos irmãos ali que são fiéis, E com relação a esses irmãos, eles vão ser salvos? Quer responder essa? Então eu falo aqui. Ele está perguntando os fiéis dessas igrejas, que são pessoas fiéis aí nessas igrejas, se elas vão ser salvas, essa pergunta dele. Eu respondo, mas o pastor já está aqui, né? Mas o superintendente é ele. É verdade. Olha só, gente,
como eu disse para vocês, Deus colhe onde não foi semeado, mas aonde foi semeado, a probabilidade de colheita também existe. Se há fidelidade, seja onde a pessoa estiver, eu creio que a graça de Deus alcança, ok? Se a pessoa foi ensinada errado, foi enganada, igual, por exemplo, existem algumas igrejas pentecostais, eu diria assim, xiita, né? Bem talibã mesmo, radicais, que impõem coisas que nem a Bíblia ensina. Mas essas pessoas, na sinceridade delas, elas andam em fidelidade e amam ao Senhor acima de todas as coisas, elas serão salvas. Então, não é porque um adventista guarda o sábado e não come carne de porco, que ele, né, tipo assim, aprendeu que para ele ser salvo, ele tem também que executar essas práticas, que ele não vai ser salvo. Eu creio que vai. Eu vou ser, assim, bem polêmico no que eu vou falar. Eu acredito que pessoas que estão dentro da Igreja Católica e não adoram imagens, outros deuses, só tem o Senhor Jesus, eles podem ser alcançados pela graça de Deus, ok? É lógico que aqueles que começam a ter um relacionamento com o Senhor, naturalmente o Senhor os tira de lá, certo? Não ficarão, não aceitarão aquela prática idólatra. Eu já tenho testemunho de padres que estudaram muito mais do que pastores, porque padres estudam mais do que pastores, que disseram assim, olha, eu não concordo com um monte de coisa que está aqui, mas eu não tenho como sair em determinado momento da minha vida. Existe uma questão familiar, que os meus pais sonharam com isso. Eu não acredito em tudo que eu aprendi e tudo que eu ensino, mas eu não tenho como sair daqui. Então, não estou falando que essas pessoas que estão na prática do erro vão ser salvas, não, entendam bem, gente. Eu estou dizendo que tem pessoas dentro de certos lugares que nem concordam com aquilo que é ensinado ali. E na sinceridade dessas pessoas, elas serão salvas porque creem no Senhor Jesus. Amém? Coração sincero, né? Puro e quebrantado, como diz, o Senhor não resiste. Amém? Pastor Carlos Lima. Obrigado, Júlio.